Olá, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do 88. Hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o psicólogo Zifa é quem vai falar a respeito do assunto com a gente aqui no Jornal do 88. Olá, boa tarde, Zifa. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde a todos os estimados ouvintes da 88 FM. Gostaria aqui de mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer por essa postura sempre solícita e sempre sensível para temas como esse. E, enfim, eu agradeço não só a você, mas para toda a família da 88 por estar sempre abrindo aí as portas para que a gente possa debater assuntos de tamanha importância e sensibilidade como esse que nós pretendemos discutir aqui hoje. Ô Zifa, há muito se vê falando, né? A gente, inclusive, às vezes tem casos, pessoas que têm vizinhos, que relatam que sofrem aí abusos, né? Essas pessoas idosas que acabam sendo violentadas até pelos próprios parentes, né? Uhum. E aí vem essa campanha do dia 15 de junho. Qual é o principal objetivo dessa campanha? Explica pra gente. Bom, essa campanha, essa data, ela é escolhida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, se eu não me engano foi em 2006, e tem como objetivo principal, como nas outras campanhas, que inclusive a gente vem apresentando aqui, convidar a população a se familiarizar com esse tema, com esse fenômeno, com esse problema que é a violência contra o idoso, que já é considerado como um problema de saúde público. Então, o objetivo principal é conscientizar, mostrar que a violência do idoso é algo que vem crescendo de maneira bem significativa, principalmente nesse processo da pandemia, que afetou esses grupos. Os grupos mais afetados foram crianças, adolescentes, mulheres e os idosos. Lembrando, minha gente, que as medidas de isolamento elas devem ser seguidas, né? Isso contribuiu, mas como é que eu posso dizer? O problema maior foi nós deixarmos essa violência chegar a esse ponto que já vinha há muito tempo. Mas enfim, então o objetivo dessa campanha não apenas tratar, mas também convidar a população para se empenhar, para abraçar esse projeto e, consequentemente, a gente poder, através também do governo, do Estado, promover políticas de prevenção para que isso não ocorra mais. Ok, ô Zifa, já falando aqui em relação aqui também a essa violência contra o idoso, como identificar esses tipos de violência contra a pessoa idosa? Quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa? Perfeito. Antes de adentrar, eu só queria dizer o seguinte, minha gente. Segundo o Estatuto do Idoso, que é um estatuto que nós, enquanto Proteção Social Especial, enquanto CREAS, que é a unidade no qual eu atuo e que eu estou aqui hoje representando, nós trabalhamos embasado em cima também do Estatuto do Idoso, que mostra o Estatuto do Idoso, que é da Lei 10.000, se eu não me engano, 10.741 de 2003, que mostra o seguinte: considera violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então, lá no seu 4º artigo desse estatuto, ele estabelece expressamente punições para pessoas que venham a cometer algum ato de violência contra o idoso. Mas voltando à sua pergunta, Luiz, que tipos de violência? A violência contra o idoso, ela é muito parecida com a violência contra crianças e adolescentes e mulheres. Em que aspecto? Primeiro, com a violência silenciosa, que na maioria esmagadora das vezes ela acontece dentro de casa e o agressor é sempre um membro da família, também na maioria das vezes. São pessoas próximas, são pessoas ali do entorno familiar. No caso do idoso, as pessoas que mais cometem esse crime, essa agressão, são filhos e netos. E quais são os tipos de violência? A mais comum em todo o Brasil, inclusive aqui dentro do Livramento também, é a negligência. É quando os responsáveis pelo idoso, responsáveis, familiares, eles deixam, de prestar alguns cuidados básicos da saúde, alimentação, remédio, higiene, roupas para o idoso se proteger do frio ou do calor. Então, basicamente, a negligência é o mais comum. Seguido da negligência,
a gente vai ver aí o abandono, que é considerado por alguns como, vamos dizer assim, o extremo da negligência, a parte mais doentia da negligência. E aí o abandono não diz respeito apenas aos familiares, aos responsáveis. Ela também menciona muitas vezes a negligência do poder público, que não atua para proteger o idoso, para prestar socorro ao idoso que precisa de cuidados, que precisa de proteção. Então o abandono é esse extremo, é quando ocorre uma omissão por parte de toda a sociedade, de todas as instituições, não apenas da família. Depois disso a gente vem aí com a violência física, quando o idoso é agredido de todas as formas, quando o idoso acaba até tendo alguma fratura, a pessoa acaba jogando na porta, jogando na rua, arrastando. Com o advento da internet, a gente viu muito desses vídeos, infelizmente, pessoas, cuidadores, familiares agredindo idosos, batendo na cara, dando chutes. Logo depois a gente pode falar aí da violência sexual, né? Que inclusive na psicologia a gente chama isso de parafilia. As parafilias são práticas sexuais inadequadas, nesse caso a gerontofilia, pessoas que, por exemplo, pegam uma senhorinha de 100 anos de idade, já cansada, às vezes até de cama, e acaba envolvendo essas pessoas em atos sexuais, em jogos sexuais contra a vontade dela. Seguida disso a gente tem a violência psicológica, que é tão forte que agride tanto quanto a violência física. É aquela coisa de você dar susto no idoso, você começar a dizer coisas, olha, vai logo cuidando, vai logo na funerária, porque você já está com o pé na cova, você vai logo cuidar para não dar trabalho para a gente, sabe? Impedir que o idoso veja alguém, saia na rua, diminuir o idoso, tratá-lo como algo, sabe, como algo baixo. Então essa é a violência psicológica. E por último, que vale a pena destacar aqui, que é muito comum também, que é a violência financeira, econômica, pessoas que se apropriam da aposentadoria do idoso ou de algum benefício do idoso, não deixam o idoso ter contato, e tudo isso, volta a dizer, isso é passivo de punição, tem uma penalidade. Só para ficar mais rico esse nosso debate, Luizinho, eu não sei ainda se for aprovado, mas estava tramitando uma lei que considera o crime contra o idoso como um crime hediondo, ou seja, o pior dos crimes, um crime inafiançável. Eu não sei se já foi sancionada, se já foi, enfim, eu não sei em que pé está, mas é uma lei que eu acho interessante para proteger. Essas leis especiais são muito importantes para a gente proteger essas minorias que são muitas vezes o foco da violência. Então, basicamente, são essas as violências. E muitas das vezes, né, igual você falou aí da questão da aposentadoria, muitas das vezes as pessoas se apropriam ali da aposentadoria do idoso. Isso. Ali, às vezes, é a única fonte até de renda da família, e acabam ali ainda deixando o idoso a Deus dará, acabam Isso. não cuidando. Deixam a própria sorte. Do idoso daquela forma, ainda deixa com fome, sede, e é uma coisa até difícil até de se ver e de dizer, né, Zifa? A gente vê isso muito por aí acontecendo. Acaba sendo realidade, né? Inclusive, como é que está a realidade do idoso hoje no Brasil com as políticas públicas e também a cultura? Olha, nesse momento eu vou ter um cuidado especial para tocar nesse assunto, porque a gente vive um momento especial, um momento difícil, que é em relação a essa polarização política que nós vivemos, que impede que os diferentes possam conviver em harmonia. A gente precisa lembrar que o mundo é feito de diferentes. O mundo sem diferentes, sem opiniões contrárias, sem esse processo de divergir, fica sem graça. Então, assim, a gente tem que pontuar alguns erros e alguns vacilos que o governo federal tem tomado em relação às políticas de proteção do idoso. Por exemplo, existe hoje um verdadeiro desmonte de conselhos no Brasil, não apenas do Conselho de Idosos, mas também de outros conselhos, que vem contribuindo de maneira extremamente negativa para as políticas públicas de proteção dessas pessoas, desses grupos sociais. O atual presidente Jair Messias Bolsonaro, eu tomara que ele corrija isso, mas ele foi muito feliz quando ele declarou em público que ia diminuir todos os conselhos. Na verdade, ele tem como projeto diminuir de 700 conselhos para 50. E detalhe, o Conselho do Idoso já está sendo atingido porque muitos médicos, pessoas que trabalham com idosos, especialistas
na terceira idade estão sendo colocados para fora, e as pessoas que estão participando do conselho são pessoas acríticas, pessoas que estão alinhadas de alguma maneira ideológica e que não fazem crítica. Mas existe um desinvestimento nesse processo que vem atingindo o idoso. Sem contar que ele foi muito infeliz em algumas declarações no momento que surgiu a pandemia. Em março mesmo ele disse algo: quer botar tudo nas nossas costas, tem que cuidar, cada um cuida do vovô, da vovó, coloca lá no canto. Em abril ele deu outras declarações como essa, que era para cada um cuidar do idoso, quando na verdade é responsabilidade do Estado desenvolver projetos, políticas públicas que possam cuidar do idoso. Somado a isso, vem outros dados assim, que deixa a gente meio triste. Por exemplo, nós estamos hoje no 56º lugar no ranking de países bons para idosos viverem. Ou seja, o Brasil não é lá um país muito bom, muito feliz para o idoso, né? Dos mais de 500 mil municípios que existem no Brasil, apenas 4 receberam o selo da OMS, de municípios que é bom para o idoso, que é perfeito para o idoso morar. Então, daí em diante a gente vai vendo. Em 2019 mesmo, o governo recebeu mais de 100 denúncias de violência contra o idoso por dia. Então, somado a isso vem a nossa cultura também, né? Porque a gente não pode negar os nossos valores. O Brasil, hoje é usado um neologismo chamado velhofobia, é fobia de pessoas idosas. É muito interessante que a gente quer viver muito, né, mas não quer envelhecer. Eu vi outro dia a presidente do OLI, Observatório de Longevidade Humana e Envelhecimento, Marília Viana, e ela fala sobre isso muito bem, dessas contradições. A gente quer viver muito, está fazendo de tudo para viver muito, mas não quer envelhecer. É pintando cabelo, é fazendo plástica, é entrando numa verdadeira síndrome de Peter Pan. A gente quer continuar eternamente jovem, a criança, e não quer viver esse processo. E tudo isso por quê? Por causa do preconceito. Eu vou resumir essa minha fala para vocês entenderem como é que está o Brasil. Eu vi uma entrevista da atriz, se eu não me engano o nome dela é Regina Alves. Ela interpretou a personagem Doris da novela Mulheres Apaixonadas de Manuel Carlos, se eu não me engano. E não sei se você lembra dessa personagem. Ela é uma personagem que agredia os avós, a avó, o avô, xingava. Ela é uma verdadeira, agressão mesmo psicológica. E hoje ela dizendo que se ela interpretasse a Doris, hoje essa Doris seria amada, seria até aplaudida pela população. Então daí a gente já vê como é que está a situação do Brasil em relação aos cuidados com o idoso. Ok, então, estamos aqui entrevistando o psicólogo Zifa, para você que está ligando o rádio agora. Hoje é dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o Zifa está falando aqui a respeito do assunto. E, Zifa, um assunto também que tem chamado a atenção é que assim, eu posso ter um vizinho, você também pode ter, mas a gente, até que ponto identificar ali que um idoso está sofrendo ali maus tratos? Bom, quando o idoso ele está, por exemplo, mal vestido, com aquela roupa surrada, quando o idoso está apresentando mau cheiro, porque, como eu havia dito, uma das omissões é essa. Às vezes as pessoas, os familiares, eu estou sempre falando familiares porque, como eu disse, a violência, a maioria das pessoas envolvidas na agressão contra idosos são filhos e netos, são pessoas ali do entorno familiar. Então, quando o idoso está desse jeito, quando não está apresentando uma boa higiene, quando o idoso aparece constantemente com marcas, com cortes, e não tem uma explicação plausível para você entender de onde veio aquele machucado, como foi, e aí você vai vendo aquelas desculpas, caiu da cama, escorregou no banheiro, e você vê isso acontecendo constantemente. Fiquem alertas, abra os olhos, levante os ouvidos, fiquem atentos em relação a isso, porque aí já é, né, um indício que possa estar ocorrendo naquela casa ali uma violência contra o idoso, porque muitas vezes o idoso ele não vai denunciar por uma série de fatores. O idoso se vê refém daquele indivíduo, sem contar que ele é invadido por um misto de sentimentos difícil de lidar. Veja, como é que eu vou denunciar meu filho que eu amo? Ou seja, brota aquele indivíduo, ele acaba sendo fonte de prazer e de dor também.
porque é o indivíduo que cuida ali mais ou menos, mas é o carrasco. Então existe um misto de sentimentos que dificulta para o idoso denunciar e o idoso vinha a tomar uma atitude, né? Por isso que os vizinhos, as pessoas precisam ficar atentas, se familiarizar em relação ao crime do idoso para poder ajudar essas pessoas que às vezes se encontram muito desamparadas. Tá, então, né? Então ficar aí bastante atento aí a esses sinais, que realmente, né? Às vezes muita gente acaba falando, ele caiu ali e tal, mas acaba sendo maus tratos, a gente tem que ficar de olho. Claro. E queria trazer um pouquinho também para a realidade aqui do nosso município, né? O município de Livramento, quando se fala em violência contra o idoso, qual é a realidade aqui do município de Livramento hoje? Olha, o que eu digo é que existe a violência, todas essas violências que eu disse aqui, existe e ocorre em Livramento Nossa Senhora. Eu não consigo apresentar para você aqui um dado preciso, mas essa violência a gente lida sempre, constantemente. Claro que é uma violência aqui menor até por causa do tamanho da população, mas existe. Existe muitos filhos, netos que se apossam do dinheiro do idoso, querem, sabe, não deixa o idoso ter uma autonomia, que não cuida do idoso, que deixa o idoso lá à sua própria sorte, não cuida da higiene, não cuida da saúde, não dá o remédio, enfim, existe essa negligência dentro do município, infelizmente, né? Mas vale ressaltar que hoje nós temos unidades que trabalham e que amparam o idoso. Inclusive nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é formado por advogada, assistente social, psicólogos, enfim, toda uma equipe estruturada para ajudar a pessoa. E, claro, que a marca dessa nossa unidade é a discrição, é a ética. Você pode fazer uma denúncia que você vai permanecer anônimo, ninguém vai saber. E nós trabalhamos alinhados com outros poderes, com outras forças, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público. Nós trabalhamos sempre alinhados, na mesma frequência com essas unidades para ajudar a pessoa idosa a sair desse ambiente de dor. Ok, então, é o que eu ia perguntar. Então, assim, no caso, se a pessoa está ali identificando uma questão ali de maus tratos, ela pode estar denunciando sim, não é isso? Sim, e qual é o contato que ela pode estar entrando? Queria que você divulgasse, por favor, Zifa. Claro. O CREAS, ele situa, você bem claro, ele situa lá no Taquari, no bairro Taquari, na Itá da cidade, fica lá no centro administrativo, então você pode chegar lá, você vai ser bem recepcionada, tem toda uma equipe de recepcionista e tudo mais. Então você pode entrar em contato com a gente, que aí você vai ser muito bem recebido. Ok, então. A gente agradece a você aqui pela participação, por estar hoje no dia 15 de junho. A gente está abordando esse assunto que é muito importante e que também para servir de alerta e fazer com que as pessoas também identifiquem maus tratos nos idosos, né? Afinal de contas, hoje é o dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e a gente vai fazendo alerta aqui no Jornal do 88 para que todos fiquem atentos. A gente está ouvindo aqui agora há pouco o psicólogo Zifa falando do assunto, e a gente deixa o espaço reservado, Zifa, para suas considerações finais aqui no jornal. Perfeito, Luiz. Eu queria aqui só passar o telefone do CREAS, que eu deixei por último, que é o seguinte, gente, o telefone hoje lá do CREAS é o 8814-5093, 8814-5093 e o 3444-1416. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a velhice, ela não é decadência, ela é potência. Como foi bem colocado ali pelo Papa Francisco, a velhice, ela não é uma doença, ela é privilégio. Então, assim, chegar a essa idade é algo maravilhoso. O próprio Platão, ali, quando escreveu seu livro As Leis, ele escreveu com 80 anos de idade, ele já enfatizava a obrigação, a responsabilidade dos filhos para com os seus pais idosos. Como também ele seguia dizendo que não existe algo mais digno do que pais e avós cheios de idade. Então, a velhice é uma coisa maravilhosa. Só para vocês terem ideia, como idoso, eles sempre, isso no longo da história, é sempre eles que conseguem restaurar a sociedade. Hoje, boa parte da população, principalmente os jovens, estão sendo salvos nessa pandemia graças ao idoso.
60% dos lares brasileiros são chefiados por idosos. Então, boa parte dessa galera que está desempregada, que está com problema financeiro por causa da economia, está sendo salva por causa dos idosos. Que a maioria deles, que a maioria dessas famílias vive na casa do idoso, a casa do idoso, vive com a renda do idoso, ou a aposentadoria ou o benefício. Então veja como o idoso na história da humanidade sempre vem ali para corrigir os nossos erros imaturos e as nossas irresponsabilidades. Sem contar, minha gente, que a população idosa cresceu muito, muito. O planeta Terra, em toda a sua história, nunca se viu tão assim preenchida de idosos como agora. Em 2031, a população idosa vai ser maior que a de crianças e adolescentes. Só no Brasil nós já chegamos a 30 milhões de idosos. Então eu estou destacando isso porque nós precisamos ter um carinho com esse grupo, ter um olhar diferente, trabalhar para desenvolver políticas direcionadas. Hoje aqui no Livramento eu fico muito feliz que nós temos o Conselho de Proteção do Idoso, né? O conselho que foi aí sancionado pelo prefeito José Ricardo Assunção Ribeiro em setembro, mas que agora foi reestruturado, ganhou uma musculatura, está cheio de gente atuante. Então é muito bom ter esse conselho no município e trabalhar direcionado esse público. Então meu recado é esse. Vamos denunciar, vamos proteger essas pessoas, vamos amar, vamos deixar nosso preconceito de lado, porque se nós dermos a sorte, nós vamos chegar à velhice. Porque tá difícil para gente chegar na velhice, viu, Luiz? Tá difícil. Se eu conseguir chegar aos 80 anos, eu tô soltando foguete de alegria, porque nossa geração tá complicado. Se a gente não parar para rever nossos conceitos, nossos valores, nosso comportamento, principalmente ao idoso nessa pandemia, que a gente vê uma responsabilidade muito grande. Às vezes a pessoa não está se cuidando, não está usando álcool gel, está em aglomeração e esquece que tem um idoso dentro de casa, que você pode estar levando esse maldito vírus que com fé em Deus ele vai desaparecer da Terra e a gente vai voltar a ser feliz. Enfim, tá dado o recado. Ok, então Zifa, valeu, um grande abraço. Esse é o Jornal da 88.